Orolial Universal Yahushua, o caminho, a verdade e a vida. O Livro das Vidas, capítulo 45. Esta é a lei de Yahushua e Yahussaf Urim, dos 7 anos de fome. 1/5 de tudo que obtiverem da colheita pertencem a mim. Das 4 partes que ficam, terão que pôr de lado um tanto para semearem de novo em vista do ano seguinte, e o resto é para se alimentarem vocês e vossas famílias e vossos meninos. Salvaste-nos a vida, de bom grado seremos teus servos. A mão direita de Al-Rukaf pousou sobre a cabeça do mais novo filho de Al-Hussaf, que é Efroim, e sua mão esquerda pousou sobre a cabeça de Menaché. A terra da herança de Al-Hussaf é a belíssima terra de Siquém, que é muito melhor do que a que caberá aos teus irmãos, e que eu e Al-Rukaf tomei com a minha espada aos amorreus. Ruliben, Shamiú e Levi não alcançaram presente ou afirmação de Al-Rukaf, por terem magoado em muito Al-Rukaf. O Ushuodai de Al-Rukaf, o apacentador de Al-Shuru, o rochedo de Al-Shuru, é Yahu-Urim. Porque Yahu-Urim enviou ao mundo o seu Rabor, o seu filho Yahushua, porque tudo que Yahu-Urim tentou fazer com o seu Yahu-Shuru deu errado. Porque sempre Yahu-Shuru recuou em obedecer e fazer conforme agradava a seu Yahu-Urim. Este capítulo continua retratando ainda a vida de Al-Hussaf na terra do Mizraim. E vocês podem ver que eram 7 anos de fome. Hoje estamos no tempo dos 7 anos de fome. Já se passaram 2 anos de fome na terra. Ainda falta 5 anos. Ainda falta 5 anos de fome. A fome é geral. Há guerra. Há rumores de guerra. Há nações se vilipendiando por causa de alimentos. Tais como Venezuela, a Síria, a África. A fome está por toda a terra. No Brasil há lugares de muita fome. No mundo há lugares de muita fome, onde poucos se alimentam e muitos padecem a necessidade do pão. Para se cumprir as escrituras, as Coatave. Então, hoje, nos tempos atuais, retrata os tempos de Al-Hussaf, porque Al-Hussaf viveu como uma figura do que é agora, é uma sombra do que estamos vivendo agora. A realidade é agora. Agora que é o tempo de cumprir toda a escritura, nada má. Mas se não tiver quem pregue a verdadeira Coatave, a verdadeira escritura, não se cumpre. É por isso que Yahushua e o Orolial estão na Damá. Orolial é o corpo de Yahushua. São poucos, na verdade, que são firmes a Yahushua. Podemos enumerar talvez um em cada cidade da terra. Tem país que não tem nenhum firme com Yahushua. Tem nação que não há ninguém que conhece Yahushua. No Brasil, poucos conhecem Yahushua. Poucos são firmes com Yahushua. Podemos tirar pouquíssimos aqui no Brasil. Mesmo sendo difundida a palavra de Yahushua, mesmo sendo difundida as escrituras originais, o povo ainda está obstinado, povo teimoso, obstinado como era no passado. Yahu-Urim fazia maravilhas no meio do seu povo, e o seu povo era obstinado.
Voltava-se para os ídolos. Voltava-se as costas para Yahweh. Por isso que houve fome na terra. É por isso que hoje há fome na terra. E a fome agrava-se-á na terra. Principalmente a fome da remete, da verdade. Quem tinha a remete nos tempos de Yahussaf era Yahussaf. Mas ninguém tinha a remete, nem seus irmãos tinha a verdade. Tinha a comunhão com o I. E os dias e os ion de hoje se caminham para aqueles tempos. Poucos conhecem Yahurim. Poucos têm comunhão com Yahurim. Muitos trocam Yahurim por outros nomes que nada tem a ver com o nome do Todo-Poderoso, do grande Yahurim dos exércitos. Então a terra da herança de Yahussaf é a belíssima terra de Siquém, que é melhor do que a que caberá aos teus irmãos. Então, numa família, e Yahussaf era tão amado por Yahucaf, que as terras de Yahussaf foram as melhores. E Ruliben, Shamiu e Levi não alcançaram o presente ou a afirmação de Yahucaf. No meio de uma família, 3, Ruliben, Shamiu e Levi, não agradaram Yahussaf. Yahucaf. Yahucaf era como a presença de U na terra. Era um homem segundo o coração de Yahu. Naquele tempo, era um homem que agradava a Yahu, que falava com Yahu. Yahu respondia. Foi um homem que lutou bravamente com o Rim, com Yahu. Ele lutou com o mensageiro de Yahu e segurou nas vestes do mensageiro de Yahu. O mensageiro de Yahu, para se livrar de Yahucaf, teve que tocar no nervo da sua coxa. Para que o dia, porque o Ion já ia clareando, o sol já havia nascendo, e Yahucaf não poderia ver o semblante do mensageiro, do Mehushihai, porque não era tempo da revelação ainda, porque tinha que crer pela Emuná. Não poderia ver o mensageiro de Yahurim dos exércitos. E assim é hoje. Ninguém pode ver. No seu esplendor, no seu kavod, no seu rodaial, Yahurim, porque é pela Emuná. Os seres espirituais da maldade não têm mais chance de alcançar uma vida eterna, porque eles veem a Yahu. Eles viram a Yahu no seu esplendor, no seu rodaial, e não creram em Yahu. Não creram. Se fizeram inimigos de U. Lutaram contra U. Lutaram para cair. Lutaram, mas não existiram o poder de Urim. Porque Urim, ele é cheio de rodaial. A kavod de Urim é um fogo. É um fogo que queima todos os seus inimigos, todos os seus oponentes. E Urim não precisa de fazer força para vencer os seus inimigos. Ele fez o homem da matéria mais básica que existe do pó. De um pó seco, ele fez o homem para exercer o julgamento e o mispa, o juízo sobre a maldade, sobre o pecado, sobre a imperfeição lançada na terra pelo opositor, pelo inimigo. E algo ruim não precisa de muita coisa. Ele criou o homem. E há homens firmes com Yahu. Há homens firmes. Há homens de valor, como o Yahu. O Yahu era um homem de valor. E ele pensava, ele queria a morte, porque pensava que estava sozinho. Não. E Yahu falou assim, não. Ainda há outros que não se corromperam e estão firmes como a ti, o Yahu. Alegra-te, saia desta caverna.
porque eu colocarei Acabe e Jezabel nas tuas mãos. E Eliahu teve grande conquista sobre a rainha da idolatria feiticeira e o rei que era mau, a de Samaria e de Elshuru. Então, Eliahu faz assim. Eliahu tentou de tudo para com seu povo, como diz o texto, porque Eliahu enviou ao mundo o seu Rabor, o seu filho, Yahushua, porque tudo que Eliahu tentou fazer com o seu Yahshuru deu errado. Sempre Yahshuru recuou em obedecer e fazer conforme agradava ao seu Yahu. Yahu teve que ter alguém na Adamá que o agradava. Era necessário o testemunho de um homem. Era necessário o testemunho de um homem para que Yahu desse o testemunho deste homem. E o testemunho de dois é verdadeiro. É o testemunho do Mehushai e de Urim, de Yahu e Yahushua. Se torna verdadeiro. Quando você quiser levar a cabo um caso, você tem que levar duas testemunhas. Não leva uma só, leva duas. Porque uma concorda com a outra e não há quem diga contra. Então é Yahu e Yahushua. Não adianta, ainda que o mundo todo se vire as costas para Yahu, Yahushua nunca dará as costas para o seu Rabi. Ele é a testemunha fidedigna que está na Adamá. Ele é um Gabor. Ele é o grande guerreiro de Urim. Ele suporta tudo por Ohav a Yahu. É um Ohav eterno. É uma comunhão eterna. Um está com o outro e o outro está com um. Yahu e Yahushua é um. Yahushua é a Davar de Yahu. É a palavra de Yahu. Então, como diz o texto, sempre Yahu faz escolhas. Yahu sempre faz escolhas. Yahu escolhe o menor. Yahu nunca escolheu o maior. Veja bem, Yahu escolheu um povo escravo para ser teu povo. Não escolheu o povo do Egito, de Faraó, o povo grande. Yahu não escolheu os amorreus. Não escolheu os gigantes. Escolheu os pequeninos para ser teu povo. Um povo criador de gado, apacentador de ovelhas, para representar o seu povo na Adamá. E você pode ver Yahucaf e o seu irmão. Yahucaf era o segundo. Ele não tinha primogenitura, mas Yahu escolheu Yahucaf. Lá no princípio, Caim e Abel. Yahu não escolheu Caim. Ele escolheu Abel, que era o segundo, o menor. E aqui diz mais uma vez que Yahussaf teve dois filhos na terra do Mizraim. Teve Manassé, o mais velho, e Efroim, o mais novo. Mas Yahucaf, quando ia se despedir desta Adamá, quando ia para Urim, quando ele ia entregar o seu Rua, o seu corpo, ia se tombar uma sepultura, ele derramou afirmações, colocou a mão sobre a cabeça dos seus filhos, e a cada um ele deu uma medida. E na hora de ir para a casa de Yahussaf, ele colocou a sua mão. Ele colocou a sua mão direita, pousou sobre a cabeça do mais novo de Elshuru, que é Efroim, a mão direita. E a sua mão esquerda pousou sobre a cabeça de Manassé, que é o mais velho. Então, a afirmação, a benevolência, ela continuou em Efroim, não em Manassé.
E ali vem a descendência do Meho-Shirai. Yahu foi fazendo escolha, sempre do menor, sempre do menor. O Meho-Shirai nem aparência tinha. Era desprezado, homem sem aparência. Homem de poucos amigos. Vivia só. Fez uma seleção de alguns para andar com ele, para darem o testemunho da Emet, porque creram na Davar de Yahushua, e por isso ele os entregou ao Pai, ao Abi, a Yahu, e pediu a Yahu que os guardasse, que os livrasse do mundo, que não os tirasse, mas os livrasse de toda a maldade do mundo. Não é isso? E hoje, mais uma vez, Yahu faz uma seletiva na Damar. Não são muitos que vão conhecer a Yahu pelo Shon e Yahushua. Essa terra está fermentada com muitos prazeres. E a semente, ela está sendo lançada. Ela cai numa terra cheia de pedra, uma terra cheia de espinhos. Mas há que cai nos pedregais. E ali começa a nascer um pouquinho. Começa a conhecer o nome Yahushua, mas logo vem os prazeres do mundo e atira. Vem as perseguições. Vem as aflições e ela deixa Yahushua. Ela não resiste. Vem o sol e queima. Não é isso? Vem os outros nomes que não são os verdadeiros e ela larga o verdadeiro para ficar com os amantes. Larga o verdadeiro esposo para ficar com os amantes. Se prostitui. A prostituição é esta. Largar Yahushua para ficar com os amantes, com os ídolos dessa terra. Mas aqui a semente cai numa terra boa e ali dá frutos 100 por 1, em abundância. Espero que essa Davar caia na terra, o seu coração, e que dê frutos em abundância. E você conheça o Shon Yahushua e fique em Yahushua. Receba o nome Yahushua, o Shon Yahushua, e não troque como muitos estão fazendo. Muitos estão deixando o princípio, estão deixando o primeiro Ohave. Se engrandeceram no seu conhecimento e desprezaram Yahushua, porque Yahushua e Yahu é simples. Yahushua diz: eu sou manso e humilde. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. São palavras mansas, palavras humildes. E muitos não querem a humildade de Yahushua. Querem coisas diferentes e vão se afundando, vão naufragando na emuná. Não é isso? Não querem fazer como Shaul, abandonar todo o conhecimento, ter como o esterco da terra para adquirir a humildade, a simplicidade do Meho-Shirai, que de tão humilde que foi que parou no fim de sua jornada aqui na Damar, no madeiro duro, no madeiro verde. Ele foi executado no duro madeiro. Ele foi executado. Quantas calúnias recebeu o Meho-Shirai? Quantas dores recebeu o Meho-Shirai? Permaneceu calado. Não abriu a sua boca. Foi como um cordeiro, tosquiado, imolado, mas não abriu a sua boca para se defender. Mas alcançou a conquista, alcançou a redenção em Yahuwah, assim como nós esperamos alcançar. Aminal, esta foi a leitura do Livro das Vidas, o Olhar Yahushua. Yahushua é o caminho, a verdade e a vida. O Livro das Vidas, capítulo 45. Sholem a todas as nações, salvação seja com todos. E que nesta grande fome que está a terra, muitos possam comer deste pão, que é vivo, que vem do Shomayal. Aminal.